A gente está recebendo ao vivo aqui no Mando News o Marcelo Eduardo Pascoal Rosa, que é presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Maxson. Como vai? Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. A gente que agradece. Ô Marcelo, a gente te recebe aqui para falar exatamente disso. Está chegando o último prazo, a última semana de declaração do imposto de renda, e as pessoas físicas que declaram podem destinar parte para o Fundo da Infância e da Adolescência. Podem e devem, né? É uma ação voluntária de estar aí contribuindo com as instituições da cidade, né? As instituições que cuidam das crianças e dos idosos, né? O imposto de renda devido por qualquer cidadão que tenha que pagar, ele pode pegar o percentual desse imposto que ele vai pagar para o governo e destinar para o fundo da infância e da adolescência e o fundo dos idosos, né? A gente tem um trabalho muito importante que é realizado por esses conselhos junto com essas instituições. E esses valores destinados, que são valores que não são pagos a mais daquele devido, né? É um percentual, todo mundo que vai pagar o imposto, ele pode destinar até 6% daquele total que ele obrigatoriamente vai ter que pagar para as instituições, na verdade para os fundos. 3% para o fundo das crianças e 3% para o fundo dos idosos, né? Pode ser 1%, 2%, 3%, enfim. O limite é 3% para cada um dos beneficiados, no caso, idosos e crianças. Agora, você estava me falando, Marcelo, que algo que muita gente não sabe é o valor de destinação do imposto que as pessoas físicas aqui só do município de Pouso Alegre enviam para o governo. Então, Maxson, a gente teve uma palestra com a Receita Federal e eles nos informaram, né, foi uma surpresa, que o volume de dinheiro, né, que é enviado para o governo de imposto de pessoas físicas aqui na cidade de Pouso Alegre são 12 milhões de reais. Então, esses valores, o percentual dele pode ser destinado, né, para as crianças e adolescentes, esse percentual de 6%, 3 para cada. Enfim, mas para que isso aconteça, né, todo cidadão, quando for declarar, obrigatoriamente precisa pedir para o seu contador ou para quem for fazer o seu imposto, para que ele faça esse lançamento, né, essa destinação. Vai ser gerado um boleto, e ele paga esse boleto, automaticamente esse boleto vai para o fundo, né? E o que esse fundo faz, Marcos? Esse fundo, né, ele é gerenciado, vamos dizer assim, por esses conselhos dos idosos e das crianças. Então, esse valor, ele, como regra, ele vai patrocinar projetos que as instituições apresentam para os conselhos. Esses projetos são analisados e aqueles projetos aprovados, eles recebem, no período de um ano, aquele valor, 100 mil reais, 50 mil reais, para que aquele projeto seja desenvolvido pelas crianças, pelos idosos. Então é uma ação muito importante, porque essas instituições, como regra, né, elas vivem com muita dificuldade. Então, assim, o apelo que a gente faz é para que o cidadão ele se comprometa em ajudar e participar, porque faz muita diferença. Sabe, a gente sempre está tendo bingo numa instituição, bingo na outra, é porque precisa, né? A gente tem instituição aí que tem mais de 80 idosos, que são, né, 60, 80, 50, 200 crianças. É muita gente para alimentar, para cuidar, né, para ter todos os cuidados, né? A gente está falando das duas pontas que mais precisam de cuidado, né? E aí, a sociedade cada vez ficando mais velha, né? Ficando mais velha, mas a criança e o idoso, assim, só os órgãos públicos não dão conta de ajudar. É importante a gente exercer ser voluntário nesse sentido de estar ajudando. E a oportunidade é o imposto. Porque só para ficar muito claro para quem está acompanhando a gente agora. Em vez de você, eu vou destinar R$80 esse mês na minha conta de telefone para a instituição tal. No imposto de renda, quando você destina 3%, 1%, 2%, é um dinheiro que já não ficaria na sua conta, iria para o governo federal de qualquer maneira. Exatamente. Só que ao invés de ir para essa caixa do governo de imposto, o cidadão pega e ele, não, eu quero ajudar as crianças, eu quero ajudar os idosos. Ele já destina. Ele tem como ele acompanhar isso nas redes sociais, né, do conselho, da prefeitura, da secretaria, sempre tem
demonstração do que está sendo feito, né? O Conselho Municipal e o Ministério Público também é responsável por fiscalizar. Então é bacana porque é um valor, um dinheiro que efetivamente é aplicado, né? Ele é monitorado, esse trabalho ele tem que ser realizado, né? Então aquele dinheiro ele vai ter um fim social muito importante, vai ter um resultado muito importante. Então quem faz a própria declaração do imposto de renda vai ter esse espaço lá no formulário e quem faz via contador é só alertar o contador. Tem que pedir para o contador, é super simples. Quando a gente fez quando a gente teve essa palestra com o pessoal da Receita Federal, eles mostraram lá no telão, é super simples, intuitivo, não tem erro. E é importante, a gente está fazendo esse apelo agora porque o prazo da declaração é até o final de maio, né? E assim, os primeiros resultados que a gente teve nos mostraram que ainda existe um espaço muito grande para se arrecadar. Então, né, esse apelo é para isso, é para poder estar participando, estar fazendo com que essas crianças e esses idosos tenham aí uma possibilidade de estar tendo um apoio da população. Sim. É importante a gente participar, a gente não pode, acho que só estar reclamando, exato, vendo, né? Acho que é uma maneira da gente estar participando. Apoiando. E todo mundo pode, inclusive, ir conhecer as instituições. Tem até um apelo que eu faço também. A gente tem em Pouso Alegre, se eu não estou falando errado, são 19 instituições que cuidam de crianças e 7 ou 8 de idosos, né? Esses locais são locais muito importantes para a sociedade e todo mundo deve conhecer, ver como é e podendo colaborar. Perfeitamente. Imposto que transforma. Você pode tirar mais dúvidas também no próprio site da Receita Federal para conhecer um pouco mais e, no fundo, o Conselho da Criança, do Adolescente, no fundo do idoso, entrar em contato com os conselheiros que podem ter essa orientação, mas claro que o contador seu vai ter essa resposta também. Com certeza, é bem tranquilo. Marcelo, obrigado por ter vindo. Marcos, agradeço a atenção e a oportunidade. Valeu.